Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui do nosso FAQ da enfermagem, onde nós respondemos aqui dúvidas frequentes dos profissionais de enfermagem sobre determinados assuntos. Será que o profissional de enfermagem pode realizar sutura e retirada de pontos? Quais são os aspectos éticos e legais envolvidos nessa questão? É sobre isso que nós vamos falar aqui neste vídeo. Eu sou a professora Juliana Mello e vamos em frente! Bom, pessoal, como eu falei para vocês, né, hoje nós vamos responder essa pergunta aí, tá? Super bacana, beleza? Que é se o profissional de enfermagem, né, pode realizar sutura e retirada de pontos. Mas antes, né, já vou pedir para você ir aí se inscrevendo no canal, ative as notificações, siga a gente no Instagram, corre para o nosso site para você conhecer as nossas apostilas digitais, que são, né, materiais focados na sua aprovação nos concursos públicos e residências em enfermagem e demais áreas da saúde. Nós já temos vários aprovados, né, vários dos nossos volumes de materiais espalhados pelo Brasil, tá? De pessoas que conseguiram alcançar a aprovação através dos nossos materiais. Lá no site você vai encontrar materiais de legislação do SUS, políticas de saúde, epidemiologia e conhecimentos específicos de enfermagem, todos com a teoria completa e atualizada, dicas, além de questões para você treinar sobre os temas, tá? É só você acessar o nosso site www.enfrenteenfermagem.com.br que você vai conseguir conferir os nossos materiais, beleza? Bom, pessoal, sem mais delongas, né, vamos aqui responder a essa dúvida super bacana de hoje, tá? Aqui no nosso canal. Essa dúvida, pessoal, foi colocada, foi solicitado um parecer do Corém São Paulo, beleza? Sobre isso, né, se os profissionais de enfermagem podem realizar sutura e retirada de pontos. Parece até absurdo, né, quando a gente fala o termo sutura, né, que é o famoso dar pontos em uma ferida. Mas, pessoal, às vezes, né, naqueles locais mais afastados, né, lá no Inhenha do Nhonha, sabe? Às vezes você encontra um profissional ousado, né, da enfermagem que queira fazer esse procedimento, tá? E aí surge essa dúvida, posso, não posso, né? Quais são as questões éticas aqui, tá? Então o enfermeiro aqui questionou, né, o Corém sobre o fato, né, se a gente pode ou não, né, fazer a sutura, né, num ferimento corto-contuso. E também ele questionou, né, se auxiliares e técnicos de enfermagem podem realizar a retirada de pontos sem a prescrição médica ou a avaliação do enfermeiro, né? Chega um paciente ali, o técnico de enfermagem vai e faz a retirada de pontos sem ali a avaliação inicial do enfermeiro ou sem a prescrição médica. E também, né, aqui nós tivemos a solicitação de um enfermeiro coordenador da atenção básica solicitando um parecer em relação à obrigatoriedade, né, da prescrição do médico para poder fazer essa retirada de pontos. Mas vamos pensar um pouquinho, né, no que é, né, no que seria essa sutura, tá certo? As suturas, né, cutâneas são realizadas por fios não absorvíveis, né, os fios utilizados aqui, tá, para fazer aqui essa sutura, beleza? Podem ser, por exemplo, os fios de seda, de nylon, né, fibra de poliéster e outros materiais, e também a gente pode ter aqui a utilização de grampos, né, cutâneos de aço inoxidável. Depois, né, de fazer essa sutura, a gente faz diariamente aqui um exame físico, né, para avaliar a integridade dessa pele, o processo de cicatrização e a remoção, né, dessa sutura vai ocorrer depois de um tempo, né, suficiente para assegurar o fechamento inicial dessa ferida, fazendo aqui, né, uma força de tensão adequada para manter essas bordas aqui justapostas, tá? Geralmente, tá, esse período aqui para a gente retirar esses pontos, tá, acontece entre 7 e 10 dias, tá? Mas a gente tem alguns outros tipos de feridas, né, em que a gente vê aí a retirada de pontos sendo realizadas, por exemplo, em 14 dias. Isso vai depender muito da condição, né, dessa ferida, beleza? Bom, pessoal, então prosseguindo aqui, né, sobre esse assunto, o que que a gente tem aqui? Primeiramente, né, pessoal, a sutura em si, tá? É muito importante a gente entender isso, que a sutura em si, tá? Ela é considerada parte integrante de um ato cirúrgico. Esse ato cirúrgico, né, que é a sutura, o que que acontece? Ele não está dentro, né, da organização sistemática dos conteúdos que estão num projeto político-pedagógico ou na grade curricular, falando português claro, de um curso de graduação em enfermagem. No curso de graduação em enfermagem, na grade curricular, a gente não tem sutura, tá?
dentro desse projeto político-pedagógico. Não existe a abordagem desse tema numa grade curricular de enfermagem, beleza? Nem no curso de graduação e nem no curso profissionalizante, né, na formação de auxiliares e técnicos de enfermagem. Então, o enfermeiro, né, e o técnico de enfermagem não tem esse conteúdo na sua formação acadêmica. Porém, nós temos aqui uma exceção quanto à realização desse procedimento na enfermagem, tá? Essa exceção está justamente aqui nesse artigo que está aí para você na tela, tá? Está no artigo 9, tá? Do decreto número 94.406 de 87, que é o decreto, né, que regulamenta a lei do exercício profissional de enfermagem, tá? Que é a lei 7498 de 86. Qual que é essa exceção que a gente tem aqui em relação à sutura? Que as profissionais titulares de diploma ou certificado de obstetriz, tá? Ou de enfermeira obstétrica, além das atividades de que trata o artigo precedente, ou seja, além de todas aquelas outras atividades, né, que já são inerentes ao profissional de enfermagem em geral, incumbe especificamente, tá, a essas enfermeiras aqui que têm diploma de certificado de obstetriz ou que é enfermeira obstétrica, tá, incumbe também a elas a realização de episiotomia e episiorrafia com aplicação de anestesia local quando necessária. E aqui a gente está falando do quê? De um procedimento que é realizado no parto, tá certo? São enfermeiras obstetras, tá? Então, a exceção é em relação a essas enfermeiras, porque elas têm na formação delas, na grade curricular, esse ato médico que é a sutura. Que no caso aqui, pessoal, vai ser chamado, né, na situação de parto, episiotomia, tá? Que vai ser justamente o corte aqui que é realizado, beleza? É uma incisão cirúrgica, né? Realizada aí no períneo, através do bisturi e da tesoura, para aumentar o canal de parto, para aumentar a abertura da vagina e facilitar aqui a saída do feto, tá? E a episiorrafia nada mais é que o processo de cicatrização, tá? Vai ser aqui a cicatrização, que é justamente a sutura, né? É a hora que a gente faz a sutura da episiotomia, beleza? Então, aqui é onde está a sutura, tá? Que é a exceção aqui dada, a única exceção que a gente tem em relação ao profissional de enfermagem. Ainda nesse decreto, né, a gente tem também lá no artigo 10, dizendo que o técnico de enfermagem, por exemplo, né, falando da competência desse profissional, exerce as atividades auxiliares de nível médio técnico, né, atribuídas à equipe de enfermagem, cabendo-lhe, né, e aí a gente pegou aqui só a parte que interessa, cabe aqui ao técnico assistir ao enfermeiro, ou seja, auxiliar o enfermeiro, no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem e também, né, vai contribuir aqui na prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência de saúde. Ainda continuando, né, nesse decreto, a gente tem também as competências do auxiliar de enfermagem, tá? E aí lá, dentre as várias competências, o decreto fala, né, que esse profissional executa as atividades auxiliares de nível médio atribuídas às equipes de enfermagem, né, cabendo-lhe executar tratamentos especificamente prescritos ou de rotina, além de outras atividades de enfermagem, tais como prestar cuidados de enfermagem no pré e pós-operatórios, né? E no pós-operatório é onde a gente vai ter muita questão da sutura, né, e da retirada, tá certo? Da retirada de pontos, beleza? E também aqui, né, no artigo 13, fala que as atividades relacionadas no artigo 10 e 11 somente poderão ser exercidas sob a supervisão, orientação e direção do enfermeiro, né? Então, o profissional aqui auxiliar vai fazer tudo isso mediante a supervisão, orientação e direção do enfermeiro. Bom, seguindo aqui, pessoal, dentro, né, do parecer do Corém, nós tivemos também um destaque, né, para a resolução COFEM número 278 de 2003. Essa resolução COFEM é uma resolução bem específica, tá, que dispõe sobre a sutura efetuada pelo profissional de enfermagem, até porque a gente viu, né, que a gente tem as exceções no caso da episiorrafia, né, do enfermeiro obstetra ou da obstetriz, beleza?
E aí, sobre isso, tá? Nessa resolução que trata justamente disso, no artigo 1º fala que é vedado ao profissional de enfermagem a realização de suturas. O que significa vedado? Proibido. Não pode. Proibido. Tá? É proibido. O profissional de enfermagem é que não pode realizar sutura. Porém, né, olha só o parágrafo único aqui, ó. Não se aplica ao disposto no caput deste artigo a situações de urgência, no qual efetivamente haja iminente e grave risco de vida, não podendo tal exceção aplicar-se a situações previsíveis e rotineiras. Então, se há uma situação de urgência, né, existe um risco iminente, grave de vida, aí a gente vai desconsiderar esse artigo, tá? Porque aí pode ser que o profissional tenha, né, que realizar, beleza? A sutura. Mas se isso acontecer, tá? Se tiver uma situação de urgência e o profissional precisou fazer essa sutura, a gente vai ter então o que está no artigo 2º, tá? Que diz o seguinte: ocorrendo o previsto no parágrafo único do artigo 1º, ou seja, ocorrendo essa situação de urgência, obrigatoriamente deverá ser elaborado relatório circunstanciado e minucioso, onde deve constar todos os aspectos que envolveram a situação de urgência, tá? Que levou a ser praticado o ato vedado pelo artigo 1º, beleza? Então aqui eu vou ter que justificar através de um relatório mostrando, né, toda essa situação, o porquê que foi realizada essa sutura, como que foi essa situação de urgência e emergência, beleza? Porque é vedado ao profissional de enfermagem a realização de suturas, tá? Com exceção lá da episiografia, tá? Por quê? É dito aqui no artigo 3º reforço, ó. É ato de enfermagem quando praticado por enfermeiro obstetra a episiografia, que é a única exceção que a gente tem aqui de sutura por profissional de enfermagem, tá? Então é isso, gente. Se você não é enfermeira obstetra, se você não é obstetriz, você só pode realizar sutura em situação de urgência e emergência e ainda assim precisa fazer um relatório, tá? Minucioso e circunstanciado, falando tudo o que aconteceu, ou seja, todas as circunstâncias desse atendimento de urgência e emergência, explicando por que você fez essa sutura. Mas seguindo aqui ainda, né, a gente tem que lembrar também um pouco do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, né? É sempre bom a gente lembrar que os profissionais de enfermagem têm que cumprir e fazer cumprir os preceitos éticos, né, da profissão. E não pode, portanto, né, praticar ou ser conivente, né, com qualquer ato que infrinja esse código de ética, beleza? O que a gente tem sobre isso aqui, ó? No capítulo 1 dos direitos, tá, dos profissionais de enfermagem, fala que é um direito do profissional de enfermagem recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal, ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade. Então, olha só, é um direito você se recusar a fazer algo que não é da sua competência. Logo, se você sabe que não é da sua competência realizar sutura, que você não tem respaldo legal para isso, se você aceita fazer, você está infringindo. Você está aceitando, né, realizar um ato que não é da sua competência técnica e científica. E é injustificável, porque você tem como um direito profissional se recusar a fazer esse procedimento se você sabe que você não pode e que você não tem competência técnica científica para tal, beleza? E aí também nós temos lá no capítulo 3, né, das proibições, no artigo 75, que é proibido ao profissional de enfermagem praticar ato cirúrgico, exceto nas situações de emergência ou naquelas expressamente autorizadas na legislação, desde que possua a competência técnica científica necessária. E a gente já viu aqui que existe essa exceção para a situação de urgência e emergência, para realizar sutura, e existe a situação em que a gente tem a autorização legal, né, que é do enfermeiro obstetra realizar a episiografia, tá? Porque esse ato cirúrgico aqui entra aqui como um exemplo justamente a sutura. Beleza? E no artigo 81 fala também que é proibido ao profissional de enfermagem prestar serviços que, por sua natureza, competem a outro profissional. A gente está falando aqui de competência médica, tá? Exceto, novamente, em caso de emergência ou que estiverem
expressamente autorizados na legislação vigente. Isso é o que a gente tem, né, sobre a sutura, beleza? Agora, em relação à retirada, né, ou à remoção desses pontos, tá? Na formação profissional do enfermeiro e também dos outros profissionais de enfermagem, como auxiliar e técnico de enfermagem, né, a gente tem sim a abordagem, né, teórica e prática no ensino curricular, ou pelo menos deveria ter, né? No curso de graduação, no curso de técnico de enfermagem, a gente vai ter a abordagem da retirada, tá? Da retirada ou remoção de pontos, que não é a mesma coisa que o ato cirúrgico, que é a sutura, beleza? E a gente sabe que os cuidados, né, pré e pós-operatório estão presentes na prática de enfermagem, né? E isso inclui, né, a retirada de pontos, que é um cuidado pós-operatório. Tá certo? É um cuidado pós-operatório, beleza? E aí, então, isso garante, né, que o profissional de enfermagem, ele tem conhecimento para realizar esse procedimento, porque é uma técnica abordada, né, na formação profissional. E além disso também, cabe a gente lembrar, né, que o profissional enfermeiro, ele pauta, né, as suas decisões, as suas avaliações na elaboração de um processo de enfermagem com etapas sistemáticas, onde ele vai fazer uma avaliação, a gente tem resolução também que trata disso. E é justamente por isso, né, que aqui a avaliação do paciente e da cicatriz cirúrgica para identificar sinais de complicação que podem inviabilizar a retirada desses pontos deve ser realizada em prontuário ou ficha de atendimento. Então aqui, pessoal, a gente precisa, tá, ter uma avaliação do enfermeiro antes de realizar essa retirada de ponto, tá? A gente precisa ter uma avaliação sistematizada do enfermeiro aqui, tá? Porque não é simplesmente ir lá e retirar um ponto. Geralmente o paciente chega pra gente, principalmente na atenção básica, né? Com uma prescrição lá do pós-operatório, falando, né? Retirar pontos em 7 dias, retirar pontos em 14 dias. Aí o paciente vem bonitinho lá com a cartinha pra gente e eu não posso simplesmente pegar aquela carta, né? Colocar o paciente ali na maca e proceder à realização da retirada de ponto, tá? Antes de fazer isso, eu preciso avaliar essa ferida, porque pode ser que eu, na hora de avaliar, eu identifique ali algum sinal de complicação, tem um processo inflamatório, tem uma deiscência dessa ferida, e aí eu não vou fazer a retirada de ponto se não está no momento certo de fazer. Mesmo que na cartinha lá assinada pelo médico esteja falando para mim 7 dias, o paciente veio no 7º dia para mim, tá escrito lá 7 dias. Mas se no 7º dia aquela ferida não está ainda em condições, né, de retirada de ponto, a gente vai precisar avaliar e ver quantos dias a mais esse paciente vai precisar esperar para fazer a remoção desses pontos, tá? E tudo isso, pessoal, vai ser registrado, né, em prontuário, tá? Eu já fiz várias vezes isso, várias vezes essa avaliação e já teve várias situações, tá? De eu ter que orientar o técnico a não realizar a retirada, simplesmente não tinha condições. Tinha processo inflamatório na ferida, a gente precisava tratar isso primeiro para depois o paciente voltar de novo e fazer a remoção, tá, desses pontos. E nós vimos aqui, né, que o profissional auxiliar e técnico de enfermagem só pode realizar as suas atividades mediante a orientação e a supervisão do enfermeiro. Então, o técnico auxiliar de enfermagem aqui vai solicitar primeiro, tá, antes de realizar a retirada desse ponto, a avaliação por parte do enfermeiro, tá? O enfermeiro vai fazer uma avaliação clínica dessa ferida, utilizando, né, o processo de enfermagem, para realmente, né, definir as intervenções que sejam mais seguras para esse paciente, tá? E aqui também cabe, né, uma discussão compartilhada com a equipe de saúde, né, principalmente com o cirurgião ou com o próprio médico que realizou o procedimento, né? Nem sempre isso é possível, tá? Porque geralmente o paciente vem contra-referenciado do hospital. Eu posso conversar com o médico da minha unidade, né? Solicitar que ele me ajude nessa avaliação enquanto enfermeira, né? Pra gente ali ver se realmente é momento de fazer a remoção da retirada de pontos. E ali, né, junto em equipe, será realizada então a decisão, tá? E aí só realmente se for decidido é que o auxiliar ou técnico vai proceder, né, à retirada de pontos.
Então, diante de tudo isso que a gente viu, né, qual foi a conclusão do Corém São Paulo através desse parecer aqui super atual, tá, de 2022, sobre isso? O Corém aqui, né, reiterou a determinação contida lá na resolução CONFEM 278 de 2003, tá? Que fala que não compete ao enfermeiro realizar sutura, né? Exceto em situações de urgência ou aqueles profissionais, né, que são enfermeiro ou obstetra que vai realizar a episografia, tá? Aqui também, né, concluiu-se que auxiliares e técnicos de enfermagem podem realizar, sim, a retirada de pontos, tá? Porém, para isso, eles têm que ser treinados, capacitados, tá? E essa retirada de pontos vai ser feita mediante a prescrição ou solicitação médica, então precisa chegar com essa cartinha e após também a avaliação do enfermeiro, né? E sob a supervisão também do enfermeiro aqui, é que o técnico vai fazer, né, essa retirada de pontos, tá? Quanto ao enfermeiro, o Corém aqui destaca, né, que esse profissional deve avaliar o paciente, a cicatriz cirúrgica e realizar o procedimento de retirada de pontos quando há especificidade de complexidade e riscos. Ele deve também delegar, quando couber, para a equipe de enfermagem, né, a técnico de enfermagem auxiliar, as atividades, inclusive, né, a remoção de suturas da ferida operatória, tá? Mas antes, ele vai fazer a avaliação, beleza? Aqui também, né, o Corém trouxe a necessidade de registrar, né, todos os dados clínicos dessa avaliação e as intervenções de enfermagem, né, que foram realizadas, tá? A gente vai anotar tudo isso no prontuário, beleza? E também aqui, o Corém trouxe um reforço, né, que é de ter um protocolo institucional. É muito importante, né, que a instituição tenha um protocolo, né, com todo o passo a passo, né, falando sobre o que compete a cada um dos profissionais da equipe multidisciplinar em relação a esse tema. Se você gostou desse vídeo, já deixe seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal. Um beijo e eu te vejo aqui na nossa próxima videoaula.